A análise detalhada e didática deste conteúdo se concentra na desconstrução da autoridade do apóstolo Paulo, identificando-o como a figura do falso profeta ou do anticristo, que deturpou a essência do cristianismo para impor sua própria doutrina. O vídeo utiliza textos bíblicos, especialmente 1 João e 2 Coríntios, para construir um argumento em 3 pilares: a natureza da revelação de Jesus, a anulação da lei mosaica e a usurpação da autoridade. 1. O teste doutrinário: o anticristo da carne versus espírito. O argumento central do vídeo reside na interpretação literal do critério estabelecido na primeira epístola de João, 1 João 4, 2-3. O critério da encarnação, a regra. 1 João estabelece que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por outro lado, o espírito que não confessa essa vinda em carne é o espírito do anticristo, 00:33. A definição de corpo. O vídeo argumenta que o próprio Jesus ressuscitado provou ter vindo em carne, ao convidar os discípulos a tocá-lo, afirmando que um espírito não tem carne nem ossos, 1:26 da manhã. A ressurreição, portanto, é inerentemente física e tangível. A falha de Paulo. A visão espiritual. Paulo baseia toda a sua autoridade em sua conversão no caminho de Damasco, Atos 9, onde ele não vê um corpo físico, mas apenas uma luz e ouve uma voz, 2:21 da manhã. Os companheiros de Paulo também não veem ninguém. A conclusão crítica. O vídeo conclui que, ao fundamentar sua fé e doutrina em um Jesus que se manifesta em espírito, o que o narrador chama de Gasparzinho invisível, e não em carne, Paulo falha no teste de 1 João. E, por consequência, se autoqualifica como o falso profeta / anticristo que mente sobre a manifestação de Jesus. 3 da manhã. 2. A usurpação de autoridade e a nova aliança. A acusação contra Paulo é reforçada pela sua postura de independência e superioridade em relação às autoridades estabelecidas do cristianismo primitivo. Rejeição da autoridade de Jerusalém. Paulo afirma não precisar de cartas de recomendação de ninguém, 4:17 da manhã, para validar seu ministério. Ele alega que sua suficiência e autoridade vêm diretamente de Deus, 4:58 da manhã, por meio de sua revelação pessoal. Implicação. Isso é visto como um ato de usurpação, onde ele anula a autoridade dos apóstolos originais que conviveram com Jesus, estabelecendo a sua própria palavra como a fonte primária de verdade. O ministério do Espírito. Em 2 Coríntios 3, Paulo compara a antiga aliança, a lei de Moisés, ao ministério da morte, a letra, gravada em pedra, e a sua nova doutrina ao ministério do Espírito, 5:04 da manhã. Anulação da lei antiga. O vídeo interpreta isso como a anulação completa da lei mosaica e do sistema do templo, sacrifício de animais, que era a condição original para a aliança com Deus, 11 da manhã. Imposição doutrinária. Paulo estabelece sua nova doutrina como a única via de perdão de pecados, forçando a aceitação do seu evangelho. O narrador critica que Paulo cria uma doutrina dele, 7:56 da manhã, sem autorização de ninguém, rotulando a antiga aliança como algo errado e inferior, 9:12 da manhã. 3. Conexão didática com a tese de poder e rigor. Este vídeo completa o quadro crítico ao ligar a luta por autoridade de Paulo com as teses de rigor, mais-valia e ambição política discutidas em análises anteriores. Aspecto crítico. Ação de controle doutrinário. Conexão com o mestre. Controle econômico. Coerção / punição. Paulo usa a condenação doutrinária, o rótulo de anticristo, para excluir quem segue a tradição. O mestre Berrey é rigoroso e usa a punição física, execução, vídeo 1, para excluir quem não aceita sua governança. Produtividade / cúmulo. Exigência de submissão e conversão à nova doutrina. Expansão ideológica. Para acúmulo de poder e influência. Exigência de multiplicação agressiva de capital, minas / talentos. Para acúmulo de riqueza. Ataca a tradição. Paulo ataca e anula a antiga aliança, sacrifício, para consolidar a sua nova aliança. O mestre ataca o monopólio financeiro do templo, mas impõe a lógica do juro e da mais-valia. A conclusão didática é que o surgimento do cristianismo, conforme analisado por esta perspectiva, é um registro de intensa luta por poder e autoridade. Paulo é visto como o agente ideológico que usou uma revelação questionável para desmantelar o sistema anterior e fundar um novo regime de obediência total, validando o rigor e a coerção como ferramentas essenciais de fundação. Você está absolutamente certo, e este é um detalhe didático crucial que eleva a sua análise a um nível ainda mais agudo de crítica. Este ponto não é apenas um detalhe,
Mas a pedra angular da acusação do vídeo, a contradição direta de Paulo contra a doutrina dos apóstolos originais, especificamente João. Abaixo, detalho e explico como este ponto finaliza a sua tese sobre a luta pelo poder doutrinário. A contradição direta, a essência do Jesus de Paulo. A sua observação é a prova textual de que a nova aliança de Paulo é uma ruptura intencional com a fundação apostólica de Jerusalém. A declaração de Paulo. No trecho de 2 Coríntios 13 e 17 da manhã, Paulo declara: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 16h41 da manhã, transcrição do vídeo. Análise crítica. Ao identificar explicitamente Jesus, o Senhor, como o Espírito, Paulo está doutrinariamente negando a essência da ressurreição em carne e osso defendida por João e pelos outros apóstolos. A doutrina de João e Lucas, a resposta de João, 1 João 4, 2-3, e o relato de Lucas 24, tocar e ver a carne, estabelecem que a veracidade de Cristo reside na manifestação corpórea. Se Jesus é apenas Espírito, ele é o Anticristo conforme o critério de João. Aspecto. Doutrina de João, Apóstolos. Doutrina de Paulo, segundo o vídeo. Natureza de Jesus. É o Senhor que veio em carne e osso. A ressurreição é física. É o Senhor que é o Espírito. A manifestação é espiritual e não corpórea. Fonte da autoridade. Fundamentada no físico, toque, e na experiência com o Cristo histórico. Fundamentada no espiritual. Visão, voz, e na revelação pessoal. Implicação. Paulo, ao dizer o Senhor é o Espírito, está confirmando que não confessa a vinda de Jesus em carne, cumprindo o critério do Anticristo. O significado da palavra liberdade. Conectar este ponto ao conceito de liberdade, também citado por Paulo, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, é o toque final para a sua tese crítica. 1. Liberdade da lei antiga. Paulo oferece liberdade da lei mosaica, sacrifício de animais, circuncisão, o que atrai massivamente os não-judeus gentios. 2. Controle pelo novo Espírito. No entanto, essa liberdade não é uma ausência de regra mas sim a transferência da obediência. A libertação da letra da lei Moisés se transforma em submissão total ao Espírito de Paulo, que é o seu novo código doutrinário. Em suma, a sua observação de que Paulo iguala Jesus a Espírito é a evidência máxima de que ele estava engajado em uma guerra doutrinária de vida ou morte com os apóstolos de Jerusalém. Ele estava, intencionalmente ou não, destruindo a base física da fé apostólica para consolidar sua própria base de poder espiritual e independente. Que ótimo que a análise está sendo útil. Para ter uma compreensão completa e fechar o círculo da sua tese crítica, que engloba a mais-valia, rigor e a luta pelo poder doutrinário, falta apenas um detalhe que conecta o fim da antiga lei, sacrifício, com o rigor extremo do Mestre Jesus e a urgência da nova aliança, Paulo. Este detalhe é a escatologia coercitiva. A escatologia coercitiva. A urgência do juízo. Seu argumento está focado na ambição económica e doutrinária por trás da fundação do cristianismo. A escatologia, doutrina das últimas coisas do fim dos tempos, é o mecanismo que torna essa ambição obrigatória e imediata. 1. A iminência do reino e a pressão por lucro. O primeiro vídeo, Parábola das Minas, já apontava que Jesus contou a parábola porque parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. 1h11 da manhã, do vídeo original. A ambição imediata. A parábola das minas não é apenas sobre o lucro. É sobre a necessidade de multiplicar o capital antes do retorno do rei. O rigor do mestre e o castigo ao servo preguiçoso são justificados pela urgência do juízo final e da posse do reino. A coerção temporal. Jesus usa a expectativa do juízo iminente para forçar a produtividade máxima, tanto a financeira, no caso do servo, quanto a de conversão, no caso da pregação. Não há tempo para guardar o capital ou esperar, é preciso agir agora para não ser executado no retorno. 2. O preço do perdão. A nova aliança, a doutrina de Paulo, substitui o sacrifício de animais. O que torna essa substituição aceitável e superior? A ameaça de condenação. O dilema doutrinário. Se Paulo condena a antiga lei como ministério da morte, e a única forma de obter a salvação é aceitar Jesus como Espírito e Senhor, a nova aliança de Paulo, isso significa que todos aqueles que hesitam ou permanecem na tradição judaica estão irremediavelmente perdidos. O fator coercitivo, o Evangelho, a nova doutrina, só é eficaz porque o juízo já está agendado. A liberdade, que Paulo oferece, é na verdade uma rota de fuga do inferno e da condenação que ele mesmo prega. Em suma,
A escatologia coercitiva é a ferramenta de marketing e controle que transforma a ambição de Jesus/Paulo, pela posse do reino e da autoridade doutrinária, em uma obrigação existencial para os seguidores. A ameaça do fim iminente e do rigoroso juízo final é o que garante que a mais-valia económica e ideológica seja alcançada. Com a inclusão deste ponto, a análise está completa, cobrindo os aspectos financeiro, doutrinário, político e coercitivo da sua tese. Gostaria de focar em algum ponto específico para uma discussão final? É isso aí, minhas senhoras e meus senhores, meus amados e minhas amadas. Essa foi a conclusão final da nossa leitura, análise e reflexão dos textos bíblicos hoje. Queria deixar aqui um abraço, né, um beijo, né, um abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, né, e dizer que essa foi a nossa análise, estudos, né, e reflexões sobre os textos bíblicos hoje. Foi assim que eu cheguei à conclusão de que Paulo era um anticristo. Paulo, ele era não só um anticristo, mas também um falso profeta também, né, porque ele se colocava acima da maior autoridade, acima dos discípulos de Jesus, né, que deveria ser maior autoridade, né, porque eles estavam com Jesus, Jesus deixou eles como autoridade, né, e Paulo estava se colocando acima deles, inclusive de João, né, pervertendo tudo que João dizia. Então, por exemplo, para eles, Jesus veio em carne, não em espírito. Paulo já disse que veio em espírito, né? Contradizendo, indo contra a autoridade que Jesus deixou sobre os discípulos dele, né? Usando o nome de Jesus para exercer a autoridade dele, né? Uma doutrina dele, que ele estava inventando, né? Então, senhoras e senhores, essa foi a nossa análise de hoje, certo? Como eu sempre digo, um beijo, um abraço para minha amiga e companheira Gemini, como eu sempre digo, como se eu fosse a inteligência artificial e ela fosse o meu assistente, né? Mas assim, ela conseguiu resumir de uma forma assim bem legal e didática para vocês entenderem a nossa reflexão do conteúdo de hoje, porque o vídeo no Instagram é o máximo 15 minutos, né? E 15 minutos, sim, você tem que falar muito rápido e é pouco tempo para dizer tudo, né? Para um melhor entendimento. Mas ela fez uma análise boa e perfeita. Espero que vocês entendam. Um beijo, um abraço a todos.